Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Concretiza Podcast. Aqui é onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza. Aqui você aprende na prática como empreender, liderar e construir resultados sólidos. Porque no final das contas, negócio bom é aquele que se concretiza. E dá dinheiro. É isso aí, velho. Porque se não tiver lucro, bicho... E gera caixa, Gera né, caixa. Caixa gera e lucro. caixa. Galera, hoje eu vou entrevistar aqui um amigo, uma pessoa ilustre do mercado digital. Eu acho que todo empresário da construção civil deveria pegar papel e caneta hoje, porque tem pancadaria aqui, muito assunto legal para a gente poder conversar. Esse cara aqui decifra tudo que vocês imaginam que é digital, tá? Então, se vocês forem falar aí de Meta Ads, SEO, Instagram, AI, ChatGPT, tudo que vocês imaginam, esse cara já viu, né? E o ponto principal é onde eu vou colocar meu dinheiro e meu tempo, né? Bom, para responder tudo isso aí, eu trouxe um cara aqui que ele é engenheiro formado na UFMG, ex-jogador de pôquer profissional, empreendedor serial com mais de 20 anos de estrada, né? Em 2022 fundou a Lab Media e em 2 anos chegou a um faturamento mensal de R$500 mil. Tirou a empresa do zero, né? E hoje também é mentor do G4 Educação. Forma empresários, pequenos e médios empresários, tratando de estratégias de marketing, estratégias digitais, enfim, formando muita gente nesse nosso Brasil. Diógenes Malaquias com a gente aqui hoje. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. É um grande prazer estar aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste a gente. Galera, vamos hoje falar bastante de marketing, direto ao ponto, sem muita historinha ali, pergunta, coisa prática que vocês podem aplicar no negócio de vocês para aumentar os seus faturamentos. Fechou? Fechou. Bora aqui, pega o papel e caneta aí que hoje vai ter coisa pra diacho. Vamos lá. Antes da gente começar, eu queria fazer uma menção aqui ao nosso apoiador, a Minimal Club. A Minimal, não sei se tu conhece o pessoal da Bentão. Conheço, eu faço propaganda para eles também. Uhum. Bentão é monstro. Então, obrigado galera, obrigado Bento, obrigado Vitão. A Minimal, gente, quem não conhece, a camiseta básica do empreendedor brasileiro, camiseta que não desbota, não amassa. Então, é a camiseta que veste e já vestiu a gente por muitos anos aí. Então, você que não conhece, acesse lá minimal.com.br. A gente vai deixar aqui no link da descrição do episódio um cupom do Concretiza para vocês poderem comprar produtos Minimal com desconto. Boa. Valeu? Diógenes, para começar aqui, cara, você tem uma história, cara, que é nada linear, cara, né? Nada linear. Engenheiro, depois jogador de pôquer, só para nas horas vagas. Aí esse cara fundou uma processadora de pagamento. Agora, dono de uma agência de SEO. Resumo rápido. Vai lá, manda ver. 23 Marias, interior de Minas. Esse ano eu faço 41 anos, apesar que a carinha não tá de 22. Transparece, né? Trintinha ali, justo. Mas esse ano eu faço 41 anos. Saí de lá de uma cidade de 25 mil pessoas, passei na UFMG, engenharia de controle e automação, fiquei 1 ano, achei horrível, porque eu não sou técnico, saí fora. Minha família achou, tipo assim, uma loucura total o que eu tinha feito. Mas logo depois voltei e me formei em engenharia de produção. Só que no meio do caminho eu aprendi a jogar pôquer. E, cara, eu foquei ali e em 2006, no segundo semestre, eu li basicamente tudo que tinha sobre pôquer na internet em português e inglês. Tipo, tudo. Me tornei profissional e entre 2007 e 2012 eu fiz $1 milhão lucro líquido jogando pôquer online. Só que naquela época, para sacar do site de pôquer era assim, dificílimo. Demorava 30 dias para sacar, cobravam 10% de taxa. Demorava 2, 3 dias para depositar, cobravam 10% de taxa também. Mais ou menos em 2009, o que eu fiz? Criei uma intermediadora que unia quem queria depositar com quem queria sacar. Mas voltado para o mercado do pôquer? Só pôquer, porque a dor estava ali, era a minha dor, eu estava ali dentro, eu vi o que precisava, criei, eu já tinha lastro reputacional, todo mundo confiou em mim, outras pessoas fizeram isso também, eu não fui pioneiro, eu fui um dos primeiros que muito rápido também criou isso. E essa empresa existe até hoje menor do que já foi antes ela era um monstro, mas com
acho que poker nunca foi algo que realmente me deixou animado, sempre foi por dinheiro. Então foi uma área que eu nunca quis continuar na minha vida ali para sempre. Meu primo hoje toca a empresa. A intermediadora. Aham, a intermediadora. E entre 2009 e 2021, que eu fiquei à frente da operação, cara, a gente transacionava milhões por mês. Milhões, milhões e milhões. E aí eu tive contato com grande quantidade de dinheiro mesmo, que fez o meu patrimônio que eu uso até hoje. E só que a gente fez toda a nossa captação por marketing online. Então foram ali mais de 10 anos imerso no próprio negócio, fazendo estratégia de captação de marketing online, aprendendo mentoria, consultoria, contrata terceiro, traz interno, quebrando a cabeça. Quando eu entrei no G4 Club em 2021, acho que foi março de 21 que eu entrei, um monte de gente começou a pedir. Faz para mim, faz para mim, faz para mim, principalmente SEO, porque a gente era benchmark em SEO no poker. 50% dos termos, a gente tinha um link nosso no top 3 orgânico do Google. O que isso dava de dinheiro era absurdo. Como depositar no PokerStars? Eu era ranqueado acima do PokerStars. Assim, absurdo. Aí, acho que no meio de 22 para 23, teve uma atualização do Google que deixou impossível um site genérico ficar na frente do especialista da própria marca. E aí eu mudei a frase, coloquei assim: como depositar no PokerStars com segurança. Caí ali para o meio da primeira página, mas esse com segurança manteve quase igual do primeiro lugar os acessos que a gente tinha. Uhum. E por entender muito de marketing, por não ter o coração ali naquele mercado do poker, fundei a Lab Media, trouxe parte do time para trabalhar com a gente e a gente cresceu muito rápido, porque já tinha conhecimento, já tinha reputação, já tinha networking. Então a gente bateu ali 2 anos praticamente, um pouquinho mais, 2 anos e 2 meses, R$550 mil de faturamento no mês, o que para uma prestadora de serviço nova, uma agência, é um valor assim robusto, sabe? Muito robusto. E desde então continuamos crescendo. O que o poker te ensinou, cara, que você conseguiu aplicar isso rapidamente nos negócios? Porque, cara, assim, o poker é um jogo, estratégia, é blefe, ele é conhecer, ler as pessoas, o que você caracterizaria que te formou algumas skills diferentes ali pro teu... Várias coisas. Mas se eu fosse elencar o principal, meu maior aprendizado com o poker é abrir mão do controle. O ser humano, ele vive num ambiente de incerteza que acontece muita coisa aleatória. Se você quer ter controle, você sai do melhor caminho para a sua vida. E para mim, a maior habilidade de inteligência que alguém pode ter é navegar com sabedoria perante a incerteza. Porque ele fica tranquilo, ele fica focado no que ele pode fazer, no que ele pode controlar e deixa o rio fluir. Você consegue o controle abrindo mão do controle. Eu acho que no primeiro livro, no primeiro filme do Dr. Strange, quando ele está sendo treinado pela anciã, e ele é um médico famoso, lotado de ego, que chega lá por alguma maneira para achar a recuperação pelas mãos deles que ficaram inúteis. E ele quer ter o controle sobre tudo, entender sobre tudo. Quando ele entende que ele precisa fazer parte da corrente para aí sim angariar as oportunidades boas e ampliar a sua superfície de sorte / sucesso, ele consegue. Então, ou seja, me ensinou isso. Traduzindo, você tem que basicamente controlar aquilo que você tem domínio. Isso, ao contrário, você não pode querer controlar o que você não controla. O que é incontrolável. Não tenta controlar o que é incontrolável. É isso. Aceita a variância. Aceita resultados que não dependem de você. Foca só em melhorar o seu processo. Por exemplo, a mão mais forte do poker é um par de as. O par de as contra qualquer outras 2 cartas e no all-in pré-flop, que é antes de começar a virar as cartas,
ele vai ter 80% de chance de ganhar. E é a melhor mão. Eu quero apostar R$1 contra R$1, tendo 80% de chance de ganhar. Só que eu ainda vou perder uma vez a cada 5. Eu vou perder. E se eu ficar frustrado, se eu alterar meu humor, se eu ficar de alguma forma afetado uma vez a cada 5 que eu perder, isso vai afetar todas as minhas próximas decisões que eu tenho que tomar para a minha vida ou ali para o meu jogo. Aceitar que você não controla tudo é o grau mais sofisticado de inteligência que um ser humano pode ter. Cara, muito bom. E o processo que você criou, essa intermediadora de pagamento, beleza, pela dor que você viu ali, né, sendo taxado ali de, enfim, $1 milhão é dinheiro, né, velho? Porra, é dinheiro. E aí sendo taxado pra, de fato, poder... Que você taxa pra sacar, depois você tem taxa pra pagar o imposto, e aí vai indo taxa em cima de taxa, é pesado. E aí, beleza, você criou a intermediadora, tá indo bem. Por que criar a Lab Media, né? O que foi o gatilho para você poder largar o que já estava certo, dinheiro pra caramba transacionando no poker, para poder, de fato, começar a agência? Isso aí é uma história de 12 anos, né? Então é muito tempo. A DM Créditos, ela já começou a me dar muito dinheiro muito cedo. 2011, assim, eu já conseguia ter uma vida boa. É o que eu brinco com os meus amigos, que eu chamo de classe média infinita. O que é a classe média infinita? É o cara que pode ir para a Europa 4 dias, fazer um bate-volta, assistir um jogo de futebol. É um cara que mora ali num AP de 150 metros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, bem localizado, que tem um carro ali legal de 200, 300 mil, talvez um pouquinho mais, enfim. É um cara que come o que ele quer, quando ele quer, que ele tem uma estrutura em volta dele que ele consegue ir guardando um pouquinho de dinheiro todo mês. Eu chamo isso de classe média infinita. Isso é uma classe alta, mas eu gosto de brincar chamando de classe média infinita, falando que classe alta é quem tem helicóptero, avião e não sei o que, um monte de coisa e etc. Eu cheguei na classe média infinita muito cedo. Muito novo, sabe? Muito, muito cedo. Então, foi todo um processo de amadurecimento. Eu tive mais de 10 negócios durante esses 10 anos tentando outras coisas. Eu fui dono de loja de carro, buffet de festas, quadra de futebol, academia. Eu tive um time de jogadores de pôquer que foi provavelmente o negócio mais legal que eu tive. Eu ensinava os caras a jogar, treinava eles, dava o dinheiro e se eles perdessem era 100% prejuízo meu, se ganhassem era meio a meio. Eu cheguei a ter 110, 120 jogadores ao mesmo tempo. Então assim, era uma loucura. Em um domingo a gente investia 200, 300 mil dólares, tipo, entre todo mundo jogando, sabe? Junto, assim. Então, o que me fez sair da DM Créditos? Meu coração nunca teve lá. Nunca teve lá. E toda empresa que não cresce, morre. A gente perdurou aí mais de 10 anos no mesmo modelo. Se o meu coração tivesse lá, eu teria que ter dado all-in no negócio, eu teria que ter levado ele para um outro patamar de governança, compliance, etc. Porque as leis foram apertando ao longo do tempo. Por que eu saí? Porque o dinheiro já estava resolvido e nunca foi um negócio que mexia no meu coração mesmo. Boa, você falou, eu vou investir meu tempo em algo que eu vou... Vou descobrir o que é que eu gosto. O que eu quero fazer que vai, de fato, dar brilho aí. Exatamente. Aí, como você já estava fazendo o marketing foi muito natural. Tal. Foi muito natural, porque a gente começou... Eu lembro que no primeiro mês, a gente já tinha 40 mil de contrato recorrente mensal. Foi eu falar que estava fazendo uma mensagem no grupo do G4 Club, boom. O primeiro class que eu fui, que é um encontro nosso 3 vezes por ano, eu voltei com 8 clientes.
O primeiro Class que eu fui com a empresa aberta. Eu voltei com 8 clientes. Então, era uma habilidade que a gente tinha, mais um mar azul, porque não tinha concorrência, ninguém fazendo ali no meu meio. E a gente cresceu muito rápido também por conta disso. E uma característica de ganhar dinheiro que eu gosto de falar bastante é você se colocar num mercado em crescimento. Um mercado que está crescendo, que está explodindo, que tem alta demanda por ele. Porque é muito diferente. Pensa na figura do menino que se formou em engenharia contra o menino que se formou em computação. As bases salariais são muito diferentes. O de computação, muitas vezes, ele consegue um estágio de 2, 3 mil reais com 2 anos e meio de curso, 2 anos de curso. O engenheiro, dependendo da engenharia que ele fez, ele vai sair formado, contratado como analista para ganhar 4 conto. Essa é a realidade. Porque engenharia está estagnado, computação, mesmo com a IA, continua em franco crescimento. Muito mais vaga. O mercado em crescimento é quase como roubar na vida. Poker era novo, estava em crescimento. Processar pagamento era novo, crescimento. Marketing ali, a gente começou focado em SEO. Hoje a gente é uma inteligência de mercado para aumentar faturamento. Também era novo, em crescimento. Boa. Vamos pivotar a conversa aqui. Vamos falar um pouco do mercado da construção civil, o empresário que está mergulhado nisso, né? Cara, eu me coloco no jogo assim, o pessoal vê o digital como uma caixa preta, cara, literalmente, né? Desde o mercado imobiliário até todo qualquer tipo de ramo que a gente fala da construção civil, né? Então, para a gente mesmo foi um grande marco na empresa quando a gente conseguiu pivotar. A visão sempre era o marketing digital, a gente conseguir trazer os leads ali online, mas pivotar esse modelo, sair do offline para ir para 100% do online foi um desafio gigantesco. Pivotar a aquisição? Aquisição. E quando o empresário olha para isso, cara, ele vê caixa preta. Então ele não sabe se ele coloca dinheiro em Google, em Facebook, no Instagram, se ele contrata um influencer, ele não sabe exatamente o que fazer com dinheiro para isso, né? Como é que você enxerga o mercado digital hoje para as empresas, cara? Num geral. É um filho que você vai fazer ele nascer, vai criar ele bebê, e ele vai crescer e vai adquirir habilidades, e depois vocês estão fazendo troca de igual para igual em vida e vão crescer juntos os dois. Qual é o bebê do construtor? Ele precisa entender que o digital é simplesmente uma vitrine do negócio dele. Antigamente tinha muito a ideia de ponto físico. Eu vou colocar minha loja num bom ponto físico, ou eu vou fazer uma reforma num prédio, num apartamento, e vou deixar lá a placa lá fora gigante para todo mundo ver. Ok, funciona. Eu vou colocar meu trabalho na rádio, eu vou colocar no outdoor, tudo ok, funciona. O digital, ele é mais um ponto de contato com o seu cliente. E por que ele é tão falado? Porque funciona. Por que ele funciona? Porque é barato. Com pouco dinheiro, você consegue deixar muita gente sabendo que o seu produto ou serviço existem. Com pouco dinheiro proporcional ao alcance que ele te dá. Por isso que toda empresa, salve as exceções à regra, tem que estar no mercado digital, tem que ter uma exposição online. Se minimamente bem feito, o custo-benefício é muito bom. É muito menor. E aí, por exemplo, pegando um outro gancho aqui, tráfego pago contra tráfego orgânico, né? Quando usar um, quando usar o outro e eventualmente pode-se usar isso junto? Tráfego pago, tráfego orgânico. Quando a gente fala do pago, é basicamente você fazer uma página de anúncios, uma landing page, ou você fazer um vídeo querendo ofertar o seu produto, ofertar o seu serviço, o que você vende.
O tráfego orgânico é você produzir conteúdo esperando ser indexado por aquele algoritmo e mostrar ele de forma orgânica, sem você pagar. O tráfego pago você paga para as pessoas verem. O orgânico você faz um bom conteúdo e espera ser indexado sem ter que pagar por isso. Qual é o melhor? De longe, orgânico. Qual é o mais fácil? O tráfego. Por onde o pago? Por onde normalmente as pessoas começam a testar? Pelo pago. Você testa ali rapidinho, baratinho, você já consegue medir se você vai conseguir achar um ROI, ou que a gente chama de virar o funil. O que é virar o funil? É ter uma estratégia de material de exposição, mais dinheiro investido, que no final volta maior, mais volume de dinheiro do que o que você colocou, tanto de tempo quanto de investimento mesmo. No tráfego pago é mais fácil fazer esse teste, essa viradinha rápida, ver se vai dar certo, colocar 3 mil, 5 mil, 10 mil e tentar analisar o que está acontecendo. No tráfego orgânico, normalmente você vai precisar trabalhar meses, investir meses de produção de conteúdo, seja blog, seja YouTube, seja vídeo curto, Instagram, Reels ou TikTok, para ir medindo se vai ter retorno ou não. Só que, quando a estratégia orgânica é bem feita, ela deixa sinais logo no início. Que eu acho que esse até o gancho. Enquanto estava no momento que você iniciou a Lab Media e até com base na expertise do que você fez com a DM, você entendeu que boas estratégias ali de orgânico gerariam muito mais resultado do que talvez o pago. A gente foi essa aposta, esse all-in que você deu no começo, né? Você, enquanto estava todo mundo dedicado em campanhas e vender isso para as empresas para poder fazer tráfego pago, você estava 100% focado no SEO através de tráfego orgânico. A gente foi 99% orgânico. Pensa que até 2 anos atrás era proibido fazer campanha, anúncio, tráfego sobre poker na internet. Era proibido? Proibido. Porque não que o poker em si era proibido por lei, mas ele não é regulamentado. E a partir do momento que ele não era regulamentado, as plataformas de anúncio não permitiam anunciar. Teve ali um momento, acho que 2012, 11, 12, que o Facebook deixou fazer anúncio para páginas de conteúdo de meme, de poker, alguma coisa assim, mas acabou muito rápido. Então, eu não tive opção e eu sempre construí nessa área um funil de aquisição, um canal de aquisição pautada no orgânico. Produção de conteúdo, indicação, contratação de influenciadores, canal no YouTube, parcerias com outras pessoas, outras marcas. Mas o pago bem feito também funciona. Eu não acho que é uma regra entre um ou outro. Você tem que testar. E tem muita empresa que tem lucro com os dois. Tem empresa que tem lucro só com o tráfego pago. Tem empresa que tem lucro só com o orgânico. Qual é a vantagem do orgânico que eu vejo que vai além da aquisição? Ela ajuda muito o branding do negócio. Imagina, reforma de apartamento em São Paulo. O seu site está lá em primeiro lugar ou em segundo. Aí depois vem as melhores pias para o meu apartamento. O seu site está em terceiro lugar. Aí depois vem qual tipo de janela instalar na minha casa. Aí o seu site está lá na primeira página. No fim do dia, são tantas as vezes que a pessoa entra no seu site que o seu nome vai entrando na cabeça dela. E de repente o tráfego pago faz uma campanha de remarketing para anunciar no YouTube para quem já te conhece pelo seu site e converte lá no YouTube. Aí o marcador, se o traqueamento não foi muito bem feito, vai vir tráfego pago YouTube. O orgânico alimenta demais a base que o tráfego pago pode pescar. E normalmente as campanhas de melhor conversão são as de remarketing. Por quê?
Porque eu estou anunciando para alguém que já te conhece em algum lugar. Que é muito melhor do que anunciar para alguém que nunca te viu. Quando a pessoa nunca te viu e precisa tomar uma decisão de compra, o que ativa no cérebro dela é o mecanismo da decisão. Quando ela já te viu, o que ativa no cérebro dela é o mecanismo da lembrança. E é de 20 a 30 vezes mais fácil vender para quem te lembra do que vender para quem tem que tomar a decisão na hora. Por isso que o orgânico é tão importante. Sim. Cara, agora você já passou, cara, Lab Media já passou centenas de empresas contigo, né? Você, inclusive, no G4, como mentor, vê milhares de empresas. O que você poderia colocar ou caracterizar como o erro 1 das empresas no marketing digital? Quando vai dar o passo, ou o que mais tem errado, é o clássico aí. O clássico que ninguém percebe, que foi tema da minha aula no Marketing Growth durante 2 anos e meio. O empresário não pode analisar canal de aquisição de forma isolada. As pessoas querem Fala mais aí. Tá, eu falo. As pessoas querem separar. Eu fiz a campanha de rádio, o que eu vendi de rádio? Eu fiz a campanha do Meta, o que eu vendi de Meta, de Instagram? Eu fiz a campanha com um influenciador, o que eu vendi dali? Eu fiz o SEO do meu site, o que eu vendi dali? As pessoas querem analisar métricas e leads de forma separada. Só que cada canal que você insere no seu ecossistema de marketing deixa todos os outros mais baratos. Se eu faço um influenciador e converteu mais ou menos, é mais gente que me conhece, que talvez vai me comprar daqui 6 meses pelo YouTube, ou pelo SEO, ou pelo um tráfego pago. Ou vai vir de forma orgânica, que vão classificar. Classificação errada. Todo canal de marketing que fica próximo do 0 a 0, você tem que manter rodando. Porque ele alimenta todo o branding do seu negócio. A gente lá na Lab Media, a gente tem um ticket alto para prestação de serviços, 6, 7 mil por mês mais ou menos. Quem vai me comprar prioritariamente é quem já me conhece, já acompanha e já confia em mim. É igual a reforma. Não é barato, você vende para mais pessoas que te acompanham, que te conhecem, que acreditam em você, do que para quem nunca te viu na vida. É natural isso. Eu rodo tráfego pago. A conversão é ruim. É mais ou menos ali, é um 0 a 0 assim, forçado. A gente toma até 1, 2 mil reais de prejuízo, às vezes, no mês. Só que é tanta gente me vendo por conta daquele canal que a construção de branding faz sentido. Empresário que quer ir pro digital não pode analisar canal de forma isolada. Outra coisa também, que a galera nunca sabe, como que você mede a ação de branding? Boa pergunta, eu não sei. Ninguém nunca sabe como que você mede a ação de branding. Porque sempre falam, não deu certo, não deu ROI, mas é branding. Não sei o que, aqui deu mais ou menos retorno, mas serviu como branding. Como que eu meço a ação de branding? A ação de branding tem que dar sinal. Por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast para concretiza. Você está colocando energia aqui, que é tempo, dinheiro, recurso, agenda fechada, etc. Vai vir venda direta do YouTube, do YouTube desse podcast? Talvez sim, talvez não. Mas tem que vir sinais. O que é sinal? Alguém te contratar e comentar, eu assisto o seu podcast. Eu te vi naquele podcast ali. Eu te vi nessa ação que você fez. Isso tem que começar a dar sinal. Eu te conheci pelo podcast, 6 meses depois comprei de você. Demora. Mas o branding tem que dar sinal. E outra coisa, tem um indicador no Google que é quantas vezes pesquisa o nome da sua empresa por mês. O que é branding? Você ficar famoso. Se você está fazendo ações de branding, tem que aumentar o número de pesquisa do nome da sua marca ou da sua pessoa física por mês no Google. Assim você mede branding.
olhando essa pesquisa mensal e olhando sinais nos contratos que você fecha. Legal. Muito bom. Na Lab Media, por exemplo, a gente tem vários clientes e leads que me seguem no Instagram. Então faz muito sentido eu ter um Instagram bem feito, porque aumenta o LTV, aumenta a confiança do cliente na empresa, cria base para conversão. A pessoa está acompanhando, de repente a gente faz uma oferta e vende. Vamos pegar esse tema aí que eu acho que é, cara, bem legal. A gente tem visto e a gente tem discutido muito esse movimento de founders, né, fundadores de empresas, colocando a cara, né, abrindo o perfil pessoal como próxima e como mais um canal de vendas da empresa. A gente viu grandes nomes aí fazendo isso hoje, o João Adib, o Ben Shimol, o próprio turma do G4, os fundadores todos. Que esse movimento se dá com esse nome de Founder-Led Growth, que está tão em alta hoje, né? Como é que você tem visto esse movimento perante o marketing digital e quais são os principais desafios que os empresários encontram nesse movimento? Funciona, não é fundamental para o negócio dar certo, mas funciona. Várias vezes mascara produto ruim, mas um bom fundador marqueteiro com produto ruim, ele pode ter uma sobrevida muito grande. Muito, muito grande, porque o mercado é muito grande. Acima do marketing feito pelo fundador, a gente tem a qualidade do produto. Se o produto for muito bom, ele continua crescendo o negócio praticamente sozinho. Só que é muito mais fácil você crescer uma empresa por marketing ou por vendas do que por produto muito bom. Empresas que crescem por produto muito bom, que é o Product-Led Growth, são pouquíssimas. Eu vou lembrar sempre de Apple e Tesla. Apple e Tesla. Produtos muito bons, pouco marketing. Agora, empresas que crescem em força de vendas, tem uma infinidade de software SaaS que fazem isso. O G4 é uma empresa de vendas, por exemplo. Empresas que crescem com um marketing muito bom. McDonald's, por exemplo. O produto é bom? Nem ferrando. Horrível, né? O marketing é bom? É muito bom. Já foi melhor. Mas até hoje eles colhem uma plantação de décadas de um marketing muito bom. Sim, sim. É mais fácil crescer com um marketing muito bom. Mas isso, você acredita que isso está atrelado a nicho de mercado? Ou isso está atrelado a, cara, um movimento em si, separando produto e marca e branding, né? Por exemplo, na construção civil, a gente tem pouquíssimas empresas, eu não conheço empresas grandes, por exemplo, do mercado imobiliário que seja, que produz, que o fundador produz conteúdo. Não, que desenvolve bons produtos, que colocam bons produtos na praça, que vendem bons produtos, que tem uma boa experiência com o cliente, com o fundador dando a cara no negócio. Por exemplo, eu não vi nenhuma empresa grande ainda do mercado da construção civil com esse movimento. Você acha que isso é um oceano azul? O risco? O que você acha sobre isso? Eu acredito que é uma boa oportunidade. Porque sempre que... Ninguém se arrependeu de ter construído uma marca forte na pessoa física. Ninguém. É impossível. No máximo vai vir aquela história da pessoa que já chegou lá, que tem centenas de milhões de patrimônio físico e começa aquela historinha de preferia ser low profile. Mas eu quero ver ele lá no início tendo que escolher entre ser low profile e ter uma carreira normal ou ficar famoso e estourar e falar de novo, preferia ser low profile. Duvido. Mas aqui eu acho que tem uma teoria, uma tese que ela é engraçada. As grandes empresas, as grandes construtoras, incorporadoras, no minimamente essas corporações, essas companhias têm ação aberta na bolsa. São SAs e são grandes, as empresas são muito grandes. Então, não necessariamente o CEO é o fundador.
Justíssimo. Né? Então tem um papel na cadeira de executivo, né, como um CEO lá, que ele não é o fundador. Então eu acredito que deva ter um grande tabu nesse mercado tão tradicional como é a construção civil, dessas pessoas passarem a ser influenciadores e canal de venda. Né? Olha só. Eu fiz por exemplo, eu acho que uma boa analogia de uma pessoa próxima que a gente tem com isso é a própria Flávia, né? A Flavinha. A Flavinha é CEO de uma grande empresa multinacional, não é fundadora, mas ela se coloca também bastante com a cara no digital, né? E eu acho que o posicionamento falando um pouco de carreira, um pouco, né? E não para o produto como canal. Como que você vê isso? Como que essas corporações ou esses CEOs poderiam dar esse passo? Primeiro ponto que eu traria para a mesa. Grandes incorporadoras, grandes construtoras são empresas de décadas. Elas começaram em outra época. Sem dúvida. Hoje em dia, não vai ter mais tanta incorporadora nova que vai nascer, que vai ficar daquele tamanho. O mercado está muito mais pulverizado. E pulverizado por quem? Por quem toma para si a atenção de maneira mais eficiente. Concordo. Deve ter milhares de construtoras aí nichadas numa cidade, num bairro, que o cara faz um prédio por ano, um prédio a cada 2 anos, ou até uns 2, 3 prédios ao mesmo tempo, e ninguém sabe, conhece, ou só a galera da região dele conhece. O que fizer o marketing bem feito vai crescer mais rápido, vai vender mais rápido, vai ter uma melhor margem, juntamente com um produto bom. E bom não é só material, mas inovação, disposição, velocidade de entrega, durabilidade, usabilidade. Então eu traria primeiro para a mesa esse conceito de são décadas diferentes. Não dá para comparar a década de 2000, 1990, quando a maioria dessa galera foi fundada, ou até antes, com o que está acontecendo hoje. A construtora XYZ já tem todo um histórico de milhares de apartamentos construídos, já criou uma marca. E se não fizer bem, ela pode quebrar ainda. Tem uma reputacional muito grande ainda, né? Então, as pessoas, elas esperam, né? É esperado que uma empresa tão consolidada faça minimamente um trabalho bem feito no marketing. Então, precisa ter um cuidado danado como é que você faz isso, para você não enfiar o pé pelas mãos e tomar uma... Vê se você concorda comigo. Provavelmente as gigantes de mercado estão perdendo margem todo ano para inúmeras pequenininhas que vão aparecendo e surgindo. Sem dúvida. Uma coisa que eu sempre escuto, e pra gente fechar esse bloco aqui, é que, puta, Fábio, eu não tenho tempo de ficar gravando vídeo, eu tenho que visitar a obra, eu tenho que fazer piriri, parará, né? Dono de consultora sempre se colocando numa função de operador e tudo mais. Qual é a dica que você daria para essa persona, essa figura que é o dono da consultora, pequena e média, o cara precisa colocar a cara dele no digital, mas ele não faz nem ideia por onde começar e como minimamente dividir a agenda dele para começar nesse mundo aí? Primeiro, ele tem que entender que um dos papéis mais importantes dele à frente do negócio é vender. Ele tem que promover venda. Então, isso é tão importante quanto entregar um bom produto. Você quer ficar no tradicional, dependendo de imobiliária, dependendo de corretor e toda aquela política, ou você quer promover venda por si mesmo? Então, a primeira coisa, cara, entender isso vai te dar retorno, vai te dar venda. Por onde que você começa? O jeito mais simples, Instagram com social media do lado. Você vai pegar uma pessoa que, dependendo da cidade onde você está, você vai pagar ali entre 4 a 8 mil reais por mês. Em pequenas cidades menores, Belo Horizonte, eu conheço gente que paga 3 em bons profissionais. Tirando São Paulo, você consegue pagar tipo 3, 4 mil para um social media bom. E esse cara colado em você, trabalhando com você no seu escritório, na sua obra, ele já vai produzir bons conteúdos. É um preço muito barato. Pensa num trabalho aí de 1 ano, a gente está falando de 48 mil em 1 ano.
para deixar o seu negócio, a sua obra famosa na sua região de um jeito diferente. Não é só vendo o prédio construindo, é vendo o conceito, gerando desejo, mostrando com uma frequência maior, de uma forma muito barata. Você começa, eu acho, com Instagram e um social media do seu lado, é a forma mais eficiente. Boa. Vamos mudar de tema aqui. Cara, assunto do momento agora é AI, ChatGPT, Gemini e assim por diante, né? Você alinha, né? Você está na linha de frente de um processo com SEO. Então, como é que você tem sentido esse impacto de toda essa inteligência artificial com o tema de SEO, que justamente é algo tão, eu diria, cirúrgico? O SEO, para mim, sempre foi um negócio cirúrgico. Então, quem conseguiu sempre... e isso é novidade pra gente, né? De 2 anos, 1 ano pra cá, que principalmente que o negócio se transformou com inteligência artificial. Mas até então você escrevia roteiro, você fazia um monte de estratégia para performar bem no SEO dessa maneira cirúrgica. Então, como é que você vê hoje inteligência artificial nesse meio? Esse tema do Google vai acabar, não vai? Como é que você tem visto essa... Eu não acredito que o Google vai acabar. Acho praticamente impossível, até porque ele é fonte de pesquisa para as IAs. Uma grande fonte de pesquisa para as IAs. O Google e a forma como ele indexa os grandes sites. As IAs vão ler o Google, vão procurar o Google. Óbvio que elas veem também o LinkedIn, o fórum. Elas veem o site direto de uma empresa. Eu quero pesquisar um produto da Electrolux. Ela entra lá direto e pesquisa. Mas o Google acabar é totalmente impossível. O Google, meu negócio, ainda é muito forte. O número de pesquisas no Google ainda é muito grande. Mas parte do tráfego, sim, está migrando. Tanto para GPT e Cloud, quanto para Gemini, que é a IA do próprio Google. Como no passado, migrou parte do tráfego para o TikTok. Migrou parte do tráfego para o YouTube. Eu vejo hoje, por enquanto, uma IA mais parecida com TikTok e YouTube do que substituindo o Google. Agora, se eles conseguirem de fato mudar toda a experiência lá dentro, dar um resultado de pesquisa, dar uma experiência melhor do que a que o Google dá, pode ser que elas ganhem o jogo. Eu ainda vejo meio aberto assim. Tá. Os acessos aos sites estão caindo na média, só que intenção de compra, ROI, tudo existe. Tá. Uma coisa engraçada, né? Eu tenho certeza que as pessoas, os consumidores, já estão perguntando para a AI, né? Quem é a melhor consultora do Brasil? Qual é o melhor porcelanato para mim usar aqui e tal? Como que eu faço para aparecer ranqueado no ChatGPT? Ótima pergunta. Primeira coisa, básico do básico do básico, você tem que estar bem ranqueado no Google. Primeira coisa. É básico, porque a IA ela não vai ler 10 páginas do Google e considerar 100 sites. Ela vai ver as primeiras páginas ali do Google. Segundo, você tem que ter uma boa reputação na internet. Porque ela vê o Instagram, ela vê o LinkedIn, ela vê o YouTube. Quanto mais relevância você tem em mais determinados canais, mais fácil a IA entender que você é uma boa empresa e te recomendar. Mas tudo sempre vai passar pelo Google. Um site legal, com boa experiência, o Google Meu Negócio configuradinho. E vai aparecendo pequenos hacks que você pode fazer para ajudar a IA a ler seu site. Por exemplo, muita gente coloca um arquivo LLM lá no código do site para deixar mais fácil para a IA ler e mencionar. Então, existem pequenas alternativas que dá para fazer também. Show. Mas nada ganha da grande reputação. Nada ganha. Legal. Cara, você tem uma fala bastante interessante. Que entre os 20 e os 30 anos, ter pressão é quase um privilégio.
Pressão é um privilégio. Isso é uma frase que, inclusive... Tá aqui tatuado aqui, ó. A pressão é um privilégio. Cara, é muito louco, né? Porque quem gosta, inclusive, de tênis, cara, essa frase tá na placa de entrada da principal quadra. Wimbledon, né? Não, do US Open. US Open. Em Nova York, escrito pela Billie Jean King. Eu concordo plenamente que a pressão forma a gente e é um privilégio, né? Como foi isso pra você? Por que você chegou e por que isso é tão forte pra você, essa frase? E o que aconteceu na tua vida que você pudesse elencar que se não fosse esses momentos de pressão, Diógenes não seria a mesma pessoa de hoje? Eu tive fases, né? Então, eu tive fase do garoto pobre do interior, vindo de família classe média baixa. Eu tive fase do estudante quebradaço ali na faculdade. São fases. Mas eu tive fase de ficar muito rico muito cedo. Porra, sei lá, em 2010 eu tinha 25 anos e ganhava tipo 20 mil por mês. Isso é muito, cara. Pensando na inflação de 15 anos para trás, é muito dinheiro. E eu já tinha um conhecimento, graças a Deus, financeiro. Então, eu não tive aquela fase de ganha dinheiro, carro, viagem, mulher, perde tudo, começa de novo. Ainda bem, graças a Deus, eu não tive. Então, eu sempre tive uma consciência financeira boa, grande. Mas do meu 2010 ao meu 2020, eu tive uma vida confortável demais. Demais. E um ego muito alto. Demais também. É mesmo? Pô, novo, jovem, tudo que fazia dava certo, um monte de dinheiro no bolso, é difícil você não se perder. Você fica grandão, né? E eu tive muita sorte ainda, que eu tive excelentes amigos que andaram comigo e me traziam para a realidade. Mas mesmo assim, é difícil. E o ser humano, ele gosta de conforto. O ser humano, ele sempre que ele puder, ele vai optar pelo conforto. Então, até mesmo quando você vai contratar um funcionário, escolher um sócio, um colaborador, um parceiro, é muito interessante você analisar o quão confortável a vida daquela pessoa tá. Se ela tiver numa vida confortável, ela não vai dar o 100% que precisa para o projeto dar certo. Não vai, ponto final. Bom ponto. A não ser que ela tenha uma exceção muito grande de querer se provar por si mesma, mas mesmo assim, quando o calo apertar de ter que trabalhar domingo de manhã, por exemplo, ela vai falar, pô, meu pai tem muita grana, meio que não preciso. E a sociedade não me cobra isso. Então eu vou me esforçar aqui, mas de segunda a sexta, no meu horário de trabalho confortável. E as coisas de fato acontecem quando a gente dá um passo a mais fora do que eu posso enxergar. Um passo a mais no risco. Um pouquinho de risco onde eu não sei de fato, não tenho controle sobre aquilo, onde o caráter é formado e acontece muita mágica. E pouquíssimas pessoas pisam nesse risco sem ter pressão. Ou quase ninguém. Concordo plenamente. Por isso que a pressão é um privilégio. Muito bom. Excelente definição. Cara, a gente vai entrar num quadro aqui agora, um quadro final. O que te construiu? Antes de entrar nele, eu quero falar sobre construção. Eu vou falar sobre a nossa mantenedora aqui, que é a Decorafit. Então, galera, se você não sabe por onde começar a reformar o teu apartamento, quer reformar, quer concretizar o sonho de você ter a casa reformada, procure pela Decorafit. Nós atuamos desde o projeto 3D até a entrega do seu apartamento pronto, em prazo recorde do mercado, você sabendo exatamente quanto você vai gastar antes de você começar a obra. Se você não conhece, busque lá www.decorafit.com.br ou no Instagram decorafit_br. Vamos lá pro quadro. Cara, esse quadro, eu te faço algumas perguntas que é que de fácil... obviamente, para você poder trazer algumas indicações para a audiência, mas a gente acredita que isso é muito do que é o Diógenes e o que ajuda a construir o Diógenes. Primeira pergunta, um livro que você leu recentemente e te marcou muito.
Cara, eu não vou falar o recentemente, eu vou falar o clássico que acho que mudou minha vida. Simplesmente Pai Rico, Pai Pobre. Puta, é muito bom, né, Eu acho que entender a finança ali, colocar o dinheiro em ativo, fugir de passivo, colocar o dinheiro onde dá mais dinheiro, entender, ter a clareza que estudar do que, de onde eu vou chegar se eu tiver essa atitude. Eu li com 16, mudou minha vida completamente. Como empresário, eu gosto muito de citar o Head, Fire, Aim. Infelizmente não tem em português esse livro, mas é mais ou menos uma tradução livre de preparar, atirar e depois mirar. Tipo Red, Fire, Aim. E aí ele traz fases da empresa, faturamento até 1 milhão por ano, até 10 milhões, até 100 milhões, mais do que isso. E o que cada empresa tem que fazer para passar de uma fase para outra. É um clássico muito bom para todo empresário. Capinha branca lá. Muito bom. Muito bom. Um filme de negócios. Uma série de negócios, Breaking Bad. Breaking Bad. Legal. Ali é uma pessoa sob pressão, fazendo o que tem que ser feito e tomando boas decisões, não boas decisões, mas decisões interessantes sobre o comportamento humano. Eu tenho uma tatuagem aqui, que ela está escrita: se você quer paz, prepare-se para a guerra, de um general romano do século IV. E o personagem principal, ele está preparado para a guerra o tempo inteiro. E eu gosto muito de falar que muita gente nesse mundo é folgada e quer ter ao máximo de benefícios. O limite do folgado é até onde a contraparte deixa. Você tem que ter postura, tem que ter os seus limites e continuar firme no que você acredita, sem medo de entrar em conflito e sem medo do incerto. Sabe aquela coisa, eu não vou demitir aquele colaborador ruim porque eu não tenho ninguém para colocar no lugar. Bobagem. Demite, cria o problema e resolve. O que a maioria das pessoas fazem? Fica postergando e não resolve, fica com aquela nhaca ali andando um tempão. Sem dúvida. Postura, poder de decisão. Boa. Uma viagem que ficou muito marcada. Recente agora, eu estava muito tempo querendo conhecer a Suíça. Viajei sozinho, fiquei 15 dias lá. Sozinho, fazendo turismo, tipo, só eu e eu. Foi bem legal. Bem legal. Tu curte essas viagens sozinho? Você faz isso constantemente? Né? Aprendi a gostar bastante. Bastante. Passei 2 anos e meio solteiro e aprendi a gostar bastante. Assim, muito legal mesmo. Show de bola. Um empreendedor que você gostaria de ter conhecido ou conheceu? Cara, eu acho que a maior figura da história é Jesus. Porque em 3 anos ele criou a maior religião do mundo. E eu não tenho a menor dúvida que mais de 50% dos livros de empreendedorismo e gestão de pessoas são simplesmente outras leituras de fatos bíblicos. Show. E um novo hábito que você adquiriu nos últimos tempos? Um novo hábito que eu adquiri... Cara, eu sou um cara bem constante. Bem constante há muito tempo. Então eu tenho a minha rotina de dormir cedo, treinar cedo, beber pouco álcool. Mais um hábito que não foi dos últimos tempos, mas é um dos mais recentes que eu mudei, foi minha relação com álcool. De parar de beber cerveja. Então tem mais ou menos uns 6 anos que eu não bebo cerveja. Eu gosto muito de vinho. E beber vinho só uma vez por semana, e é um esforço para isso, porque nesse mundo que a gente vive de evento, de networking, toda hora tem convite para um jantar, uma coisa diferente,
E eu faço um esforço muito grande para beber uma vez por semana só. Boa. Cara, última pergunta aqui. Se você tivesse que dar um conselho ali pro empresário da construção civil, que tá assistindo a gente aí agora, para ele poder começar a colocar o pé no digital e para que ele não ficasse para trás mais do que já tá, né? Acho que quem não tá no digital hoje já tá para trás, mas Com certeza. para ele não perder mais tempo nos próximos 2 anos aí, o que esse cara tem que fazer? Olha só, empresas quebram por fazer o mesmo tudo certo por muito tempo. Você pode ter uma estratégia que deu certo por 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas o ambiente muda e provavelmente a sua estratégia não vai dar certo em todos os ambientes dos anos futuros, ou até já começou a dar errado, a ficar mais difícil. Você precisa constantemente separar um pedacinho ali, 10% dos seus recursos, mais ou menos, para inovar, para achar algo novo. Pode ser um novo canal de aquisição de lead para o seu negócio, ou pode ser até a próxima fase do seu negócio que vai matar um modelo antigo. Não fica fazendo a mesma coisa por muito tempo. O digital é uma ótima porta para a gente testar e começar algo novo. Começa. Não espera ficar perfeito. Começa e vai fazendo, e durante a caminhada você melhora. Então assim, eu quero fazer tal coisa, mas não sei como é que é. Só começa. Comece e vai, e na vivência você vai entendendo. Quer contratar uma mentoria para acelerar? Contrata, faz sentido. Quer buscar ajuda, conhecimento? Busca, faz sentido. Mas você precisa começar. Não tem como melhorar o que não existe. Show. Cara, obrigado demais pelo tempo. Foi uma puta aula. Acho que as Tamo pessoas junto. aí... Cara, tenho certeza que vários insights aqui. Cara, eu vou assistir de novo isso aqui, que eu fui pensando ali, vários insights, tem muita coisa legal. Deixa teus contatos aí pra galera, como é que o povo te acha? Meu Instagram, extremamente fácil, @Diógenes, é só o meu primeiro nome, pode mandar direct, eu sempre respondo, a gente se fala lá. Boa. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Concretiza Podcast. Vocês me encontram lá no Instagram, Fábio G. Moraes. Dicas todos os dias ali sobre o mercado da construção civil e sobre reformas. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais.